Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, é com muita alegria que nós estamos aqui para juntos estudar e meditar a primeira leitura que a Igreja nos apresenta para a quinta-feira da 14ª semana do Tempo Comum. O texto de hoje se encontra lá em Gênesis, tanto no capítulo 44 quanto no capítulo 45, que nos diz assim: Naqueles dias, Judá aproximou-se de José e, cheio de ânimo, disse: Perdão, meu senhor. Permite ao teu servo falar com toda franqueza, sem que se acenda a tua cólera contra mim. Afinal, tu és como um faraó. Foi meu senhor quem perguntou a seus servos: Ainda tendes pai ou algum outro irmão? E nós respondemos ao meu senhor: Temos um pai já velho, um menino nascido em sua velhice, cujo irmão morreu. É o único filho de sua mãe que resta, e seu pai o ama com muita ternura. E tu disseste aos teus servos: Trazei-o a mim, para que eu possa vê-lo. Se não vier convosco o vosso irmão mais novo, não vereis mais a minha face. Quando, pois, voltarmos para junto de teu servo, nosso pai, contamos tudo o que meu senhor tinha dito. Mais tarde, disse-nos nosso pai: Voltai e comprai para nós algum trigo. E nós lhe respondemos: Não podemos ir a não ser que o nosso irmão mais novo vá conosco. De outra maneira, sem ele, nós não podemos apresentar aquele homem. E o teu servo, nosso pai, respondeu: Bem sabeis que minha mulher me deu apenas 2 filhos. Um deles saiu de casa e eu disse: Um animal feroz o devorou. E até agora não apareceu. Se me levardes também este, lhe acontecer alguma desgraça no caminho, farei descer de desgosto meus cabelos brancos à morada dos mortos. Então José não pôde mais conter-se diante de todos os que o rodeavam e gritou: Mandai sair toda a gente. E assim não ficou mais ninguém com ele, quando se deu a conhecer aos irmãos. José rompeu num choro tão forte que os egípcios ouviram e toda a casa do faraó. E José disse aos seus irmãos: Eu sou José. Meu pai ainda vive? Mas os irmãos não podiam responder nada, pois foram tomados de um enorme terror. Ele, porém, encheu de clemência e lhes disse: Aproximai-vos de mim. Tendo-se ele aproximado, disse: Eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Entretanto, não vos aflijais, nem vos atormenteis por me teres vendido a este país, porque foi para a vossa salvação que Deus me mandou adiante de vós para o Egito. Amados irmãos e irmãs, vamos relembrar toda a história de José do Egito, especialmente para você que não tem acompanhado os textos da liturgia nos últimos dias, ok? Vou contar a história todinha. Mas antes, você que não é inscrito no canal, se inscreva e, se possível, compartilhe esse vídeo com mais pessoas. Estamos com a meta de até o final do ano chegarmos a 20 mil inscritos. E temos cerca de 9 mil ainda pela frente. Então convido você a me ajudar. De antemão te agradeço. Então vamos lá. José tinha vários irmãos, os irmãos tinham ciúme de José. Eles arrumam uma falcatrua para José, né? Acabam colocando ele numa cilada, dizem ao pai que um animal feroz o matou, e o pai, obviamente, fica muito triste. O que acontece é que, nessa situação toda, José acabou indo para o Egito, e lá ele acabou chamando a atenção do faraó. Tudo isso porque José tem uma espécie de um dom de interpretar sonhos. Ora, só que algum tempo depois, a sua família começa a passar fome. Não apenas ele, mas não apenas eles, né? Mas uma grande região dali começa a ter fome. E eles têm que ir até o Egito. Ora, quem é que está cuidando dessa administração? José. José reconhece os irmãos não reconhecem José. E José então faz o seguinte. Ele queria que os irmãos assumissem aquela realidade. Então ele diz assim: olha, voltem em casa, traga o irmão mais novo de vocês, e aí eu vou poder dar o trigo que vocês querem comprar. Os irmãos voltam, dizem para o pai, mas o pai, muito triste, diz assim: olha, tirando José que morreu, e eu nunca mais tive nem sequer a condição de poder sepultá-lo, por exemplo, eu só tenho um outro filho mais novo. Imagina que vocês levem ele até lá e acontece alguma coisa. Vai ser uma tristeza gigantesca para mim. Não faz sentido? Então eles voltam, contam isso tudo para José, e aí José sente uma dor profunda. Porque saber que o pai achava que ele estava morto, o quanto aquilo dói. Então ele acaba se revelando para os irmãos, né? Aqui no versículo 3 que diz: Eu sou José, meu pai ainda vive. Os irmãos ficam com medo,
né? Só que aí é o seguinte, os irmãos ficam obviamente com medo, espantados, mas com medo de que José vá revidar daquilo que eles fizeram. Mas José não faz isso. Já comentei sobre isso ontem. Mas eu quero chamar a atenção para o que José fala no versículo 5. Porque foi para a vossa salvação que Deus me mandou adiante de vós para o Egito. Como não lembrar de Santo Agostinho agora? Santo Agostinho diz uma frase muito célebre, onde ele diz assim: Deus não permite o mal que ele não possa tirar um bem ainda maior. Ora, foi preciso que José passasse por toda aquela situação para que, obviamente, diante da providência de Deus, Deus agora pudesse salvar aquele povo daquela fome. E, obviamente, depois a gente vai entendendo que vai dar origem às tribos e por aí vai. Amados irmãos e irmãs, Deus, ele não é fracassado. Muita gente, por exemplo, acha que o caso da cruz em que Jesus acaba sendo crucificado, ali foi um grande fracasso de Deus. Mas Deus não fracassa. Deus, ele sempre está com as rédeas do momento. Deus sempre está no controle de tudo. Somos nós quem podemos fracassar. Não é à toa que José coloca, né? Foi para a salvação de vocês que Deus permitiu tudo aquilo. Senão, Deus não teria permitido. Não importa o mal que passemos na nossa vida, Deus sempre é capaz de tirar um bem ainda maior. Eu te dou uma receita básica. Primeiro, confia mais em Deus. Entenda que não importa a situação que eu passo, Deus vai me dar alguma coisa boa, vai ter alguma lição, vai ter algum aprendizado. Segundo, é preciso calar mais para tentar entender o que Deus quis com tudo aquilo. Talvez a gente entenda anos depois, tempos depois. Mas eu preciso calar, silenciar, para tentar entender qual a estratégia, por que Deus permitiu. Paremos de acusar Deus. Paremos de ficar, parece que, colocando a culpa em Deus diante de tudo, né? Mas entendamos, Deus sempre sabe o que é melhor para mim. Às vezes eu acho que aquilo não é o melhor, mas lá na frente eu vou entender, rapaz, era isso que Deus queria me mostrar. Olha, Ele sabia que eu precisava disso. E se eu não tivesse passado por determinadas situações, talvez eu não tivesse a maturidade, a postura, a consciência, a compreensão que eu tenho agora. Então convido você a esse passo de maturidade na fé. É maturidade na fé porque a fé é aquilo que eu não consigo enxergar. Talvez diante das tempestades eu não enxergue que depois havia uma primavera. Mas é preciso ter chuva para depois termos primavera em nossa vida. Que Deus te abençoe, amado irmão e irmã. Espero que você tenha gostado desse estudo de hoje. Eu te aguardo daqui a pouquinho, às 7 horas da noite, onde juntos vamos estudar também o Evangelho. E como eu falei no início, se você puder, compartilhe esse vídeo com mais pessoas. Assim você ajuda também a esse canal a crescer e que mais pessoas possam então estudar mais sobre a Sagrada Escritura. Que Deus te abençoe.